Agora eu vou voltar então para o tema do dia, o tema da demissão do ex-ministro. Carlos Lupe saiu da Previdência Social. Eu vou trazer esse tema agora com o Henrique Araújo, porque, Henrique, a pressão sobre o Lupe era muito grande, a gente já falou sobre isso. Muitos aliados do governo pediram a Lula para que o ministro deixasse o cargo. Havia ali um desgaste muito grande provocado justamente por essas investigações sobre os indevidos em aposentadorias e pensões do INSS, e a gente sabe que o ministro Carlos Lupe se reuniu na tarde de hoje com o presidente Lula. Eles tiveram essa reunião breve, foi bem breve, isso porque ali por volta das 5 horas da tarde o Biagi informou que eles começaram essa reunião. A reunião estava prevista para começar às 4, começou às 5 e ali já por volta das 5h50 nós tivemos a notícia que ele realmente deixou o cargo. Henrique, você acredita que essa decisão foi a mais acertada? Ela demorou a acontecer? Como é que você observou a forma como o governo lidou com tudo isso? Bom, Raquel, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News, segunda edição. Acho que no início da semana a gente comentou que o Carlos Lupe era candidatíssimo ao cargo de ex-ministro, né? Exatamente por conta do grande volume que a crise vinha assumindo, e de lá até aqui isso só se intensificou e acabou se concluindo com a demissão do Lupe, nenhuma surpresa. Agora tem alguns aspectos, né? Primeiro, que é uma solução política que foi negociada. A demissão do Lupe é uma espécie de remendo político. O governo tenta aplicar numa crise para reduzir a repercussão que o escândalo do INSS vem tendo até agora, Raquel. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O governo ganhou tempo ao longo desses dias, né? Manteve o Lupe lá no seu lugar, mediu a temperatura e viu que a permanência dele era insustentável, acabou demitindo. Mas de que maneira o Lupe foi demitido, né? Então, acho que isso é o mais importante. O governo é tão frágil no Congresso, Raquel, que não pode se dar o luxo de demitir sumariamente qualquer ministro do PDT, do União Brasil, de qualquer partido, né? O PDT tem só 17 deputados federais lá na Câmara dos Deputados, mas com a perspectiva, por exemplo, de abertura de CPI, com uma agenda muito negativa, de urgência, de PL da anistia, cada voto é importante para um governo cuja base é muito frágil, entendeu? Então, acho que por esse aspecto, a demissão do Lupe mostra tanto uma fragilidade do governo, que não pode se permitir, se quer demitir um ministro, quanto o fato de que essa demissão é como se fosse 6 por meia dúzia, viu, Raquel? Então, já partindo para um outro aspecto, ponto do problema que a gente discute aqui, quem assume é o número 2 do Ministério da Previdência, não é? Que é o Volney Queiroz, ex-deputado federal do PDT, um quadro histórico do partido, está no PDT desde 1992, se não me engano. Então, é alguém que está lá já há bastante tempo, né? Então, ele era o número 2 do Carlos Lupe. Então, se havia algum problema, isso também passou inevitavelmente por ele. Então, é uma maneira que o Lula tentou encontrar de manter ali espaços de poder do PDT e afastar o Lupe ao mesmo tempo. Mas me parece assim que é uma solução de 6 por meia dúzia. Não sei se vai mudar muita coisa e nem se essa sinalização de manutenção número 2 lá no cargo é positiva para o eleitorado, né?